Olá, sejam todas bem-vindas. O último vídeo que eu postei aqui no meu canal, eu falei sobre medo, entrega e desapego. Deixa ele se organizar, porque ele já foi embora, eu parei o vídeo, comecei de novo, ele veio de novo para cá. Então deixa ele se organizar ali, ele vai se organizar. Vai, Thomas. Sobre as fases comportamentais da vida de Esther. Eu tinha um outro canal que eu fiz uma análise sobre a história de Esther. E eu não sei se você em algum momento pode encontrar esse vídeo e olhar essa análise, mas a análise que eu quero fazer aqui agora com vocês, neste canal que eu estou aqui agora, é sobre como que o medo muitas vezes interfere na nossa vida, no nosso posicionamento e acaba bloqueando a nossa vida para lugares de onde nós poderíamos ir. Mas por não se sentir pronta ou por sentir medo, a gente não consegue ir para esse lugar. Bom, o primeiro lugar que eu quero falar para vocês aqui é o lugar de alguém que está fazendo um vídeo que realmente não tem edição. Eu acho que eu falei isso no meu outro canal, não sei se eu falei aqui, porque eu não tenho tempo para fazer isso. Hoje foi um dia de produção do conteúdo, de organização de tudo aqui, esse junho, né? Então, assim, eu não dou conta de fazer tudo e ainda não tenho uma equipe para me ajudar. Um dia eu sei que eu terei, mas nesse momento eu não tenho. Então, eu vou fazer o melhor que eu consigo, eu vou entregar o melhor que eu tenho dentro das possibilidades que me são servidas nesse momento, né? Então, eu tô me movimentando mesmo com o medo, mesmo com o receio do julgamento, que eu sei que pode acontecer em algum momento, mas eu prefiro me colocar em movimento porque a vida vai fazer sentido. Mas falar sobre o medo de Esther é muito interessante porque eu quero falar só da fase do medo, né? Que é quando Mardoqueu vai lá e fala para Esther tudo o que está acontecendo com o povo. E realmente Esther, a primeira resposta que Esther dá é a resposta que está ali envolvida em medo, né? Ela fala sobre todo o processo que pode acontecer das pessoas que chegam à presença do rei sem que o rei as convide. Então ali tem medo, medo da morte, medo de não coexistir ali naquele ambiente mais, não existir mais ali, né? Então, o que tinha na Esther era medo. Mas a partir do momento que ela se envolve de coragem, que ela começa a construir uma identidade através da coragem e que ela diz ao povo para que o povo jejue e ore por ela, e ela diz assim: se eu perecer, pereci. Então é a hora que ela entrega mesmo. Por isso que eu estou conciliando esse vídeo com o vídeo anterior, sobre o medo, entrega e desapego, porque foi as fases que a Esther passou. Então a gente observa que primeiro ela sente medo, depois ela entrega a própria vida, né? Ela fala: se eu perecer, pereci. Então quando ela entrega, né, o próximo passo é esse desapego. E ela diz: olha, agora eu vou pro tudo ou nada, porque a situação em que ela estava vivendo era uma ameaça de morte. E o medo não iria preservar a vida. Então, o medo, muitas vezes, ele vem nesse sentido, né? De nos fazer permanecer na zona de conforto, né? No mesmo lugar, porque o quentinho é confortável. Então, a Esther, quando ela se entrega, né? E ela toma uma postura de alguém que sabe que estava diante de uma dificuldade extrema, mas que aquilo dali se torna um divisor de águas na vida de Esther. E a palavra de sabedoria dela foi convidar o povo para vir para uma causa que não seria só dela e em momento nenhum seria só dela. Mas quando ela envolve todo o povo, ela constrói uma identidade de uma mulher que teria coragem diante de um momento extremo, de um povo que estava ameaçado de morte, sem direito de revidar, sem direito de lutar pela própria vida. Mas eu anotei alguns pontos aqui e eu quero conversar com vocês, que o medo que Esther sente é o medo de rejeição, né? Ela não tinha identificado que ela estava ali, que ela era judia. Então, o medo de ser rejeitada por isso, e Esther recebe a mentoria do seu tio, né, Mardoqueu, para que ela não se identificasse, para que ela não dissesse a que povo pertencia. E eu vejo Esther sendo mentorada o tempo todo, direcionada, conduzida, né? E aceitando essa condução até o momento que ela se apropria da sua própria existência
e ela mesma diz o que deve ser feito. Então, existem momentos na vida que realmente a gente vai precisar de mentores, de pessoas para nos dizer o que nós temos que fazer. Mas isso é um ensaio, né, para a vida, porque em algum momento você vai precisar se posicionar e dizer, olha, é isso que deve ser feito. Mas quando você escuta, quando você senta para aprender, em algum momento você se levanta para ensinar. Em algum momento você se levanta para tomar decisões. E muitas vezes são decisões tão importantes que nem seus mentorandos, né, seus mentores, na verdade, ele talvez não teriam a expertise que você vai adquirindo ao longo da sua existência. Quando você aceita ser conduzida, aceita ser ensinada. Por isso que eu gosto de uma frase que eu ensino nas mentorias para as minhas alunas, que é você falar mesmo em voz alta, né? O meu coração é treinável. Você está dizendo para o seu corpo, para sua mente, para sua vida, para sua história, olha, eu estou apta a aprender, mas em algum momento eu vou ensinar, porque um bom aluno depois se torna um bom mestre. E uma das coisas que me chama a atenção na vida da Esther é o longo do processo dela e como ela vai amadurecendo emocionalmente. Você vai percebendo como é que a Esther chega na história. Como é que começa a história de Esther? Começa contando a história de uma menina órfã, né? De alguém que poderia ali estar vivendo um abandono tão extremo de ficar enclausulada na sua própria vida, na sua própria existência e não construir nada a partir de nada, né? Porque a orfandade é de uma dor extrema, mas Esther, ela sente essa dor, ela passa por essa dor, mas ela vai escutando as pessoas que estão à sua volta e ela vai aprendendo, ela vai amadurecendo. Lá na frente você vai ver Esther uma rainha posicionada, uma rainha que conta uma história da própria história, que conta uma história que fica como um legado a partir das suas decisões assertivas. A construção da identidade de Esther começa na coragem de convidar o povo para jejuar e orar. Ali é um posicionamento tão assertivo em Esther que ela se reveste de uma coragem que depois dali em diante ela vai conduzindo o reino. Olha que interessante, né? Como é importante a gente ir recebendo mentoria, recebendo aconselhamento, mas em algum momento a gente vai tomando essas decisões e a cada decisão que você vai tomando, você vai se apropriando do seu próprio eu de uma forma que você vai sentindo a sabedoria em você. E isso é interessante porque quando a gente vai falar da mulher sábia, a gente coloca como algo tão distante, mas que em alguns momentos, né, em dados momentos da história da sua vida, você vai tomando decisões, você vai fazendo escolhas, que aquilo vai te dando uma segurança sobre você, que você vai começando a tomar essas decisões, fazendo essas posturas na vida, que isso vai ficando tão natural e você vai sentindo isso em você, em todos os seus momentos, em todas as suas decisões, em todas as escolhas, em todas as suas falas, você vai percebendo que você é uma mulher sábia, que a sabedoria está em você. E aí a gente vai meio que sentindo, né, perdendo o medo de errar. Porque quando você é criança, você vai aprendendo mesmo com os pais, com os professores, com os amigos, você vai aprendendo a tomar decisões. Mas quando você vai se tornando uma mulher madura, uma mulher adulta, você vai percebendo que você vai tomar as decisões e que essas decisões são assertivas e você vai perdendo o medo de errar. E às vezes quando você comete pequenos erros, você olha e você entende que faz parte do seu processo e a cobrança já não é tanta. Você já não tem mais aquela cobrança severa de acertar o tempo todo, né? De ser perfeita, desse perfeccionismo da vida, mas que você vai sentindo que se você vai dando o seu melhor, olha, foi o melhor, mas deu ruim, mas foi o meu melhor? Foi, tá tudo bem, faz parte do processo. A vida é essa eterna aprendizagem e isso é importante. A história de Esther, ela nos inspira, porque tem uma história de uma mulher que sentiu medo, mas ela passou pelo período de silêncio,
depois ela passou por um período de autoaceitação, depois ela construiu sua feminilidade, esse posicionamento e essa transformação interior, e depois ela se torna uma mulher de um reino enorme e reconhecida, e você percebe que ela foi fazendo fases. E por que muitas vezes a gente não quer aceitar as nossas fases? Por que a gente nega as nossas fases? A gente não quer entrar nesse processo de autoconstrução, de autopercepção, de autoaceitação, né? E fica envolvida em medo o tempo todo. Então comece a observar. O medo não te transforma. O medo apenas te sabota e faz você permanecer exatamente aí onde você está. Só que o medo com o tempo vai te envolvendo de tristeza, porque você vai sentindo que foram aqueles pequenos passos que você deveria ter dado lá atrás, ontem, antes de ontem, e que você não fez, e que aí não vai transformando você. E são pequenos passos mesmo, são pequenas decisões, são coisas muito sutis, mas que depois vai transformando a mulher na grandeza que está dentro de você. Eu te convido a dar pequenos passos. Não olhe para o medo, porque às vezes o medo é tão grande. Não olhe para o medo. Olhe para a sua pequena atitude hoje, sua pequena escolha hoje. Amanhã é uma outra. E assim você vai se construindo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.